Fala pessoal, vamos falar agora então das desvantagens da previdência privada de uma forma geral. Então a primeira desvantagem é o outro lado da moeda do terceirizar. E agora vamos analisar a desvantagem de você terceirizar. Normalmente, o que a gente terceiriza, a gente paga taxa para fazer isso. E normalmente, quando a gente terceiriza uma área importante da nossa vida, provavelmente você vai pagar caro por isso. Então, sempre que você estiver terceirizando uma coisa, pode ter certeza que você vai estar pagando por isso. Ou você paga por taxas, e a gente vai ver aqui nas desvantagens também algumas questões de taxas, ou você vai pagar porque a pessoa não vai te dar uma rentabilidade que se você fizesse por conta você conseguiria. Então terceirizar, na minha forma de ver, é um perigo muito grande, porque você está terceirizando uma das coisas mais importantes da sua vida. E eu não estou falando do dinheiro. Dinheiro importante mas é como você ganha dinheiro, o que você faz para ganhar dinheiro, o que você gasta para ganhar dinheiro. Você gasta seu tempo, e o seu tempo você não tem como voltar tempo, você não tem como ganhar tempo, você só está perdendo tempo. Então você está gastando um bem valioso para ganhar dinheiro, e aí você está pegando seu dinheiro, vou dar para fulano. É o que as pessoas fazem normalmente. E aí que está o grande perigo. Tá? Então terceirizar para mim é uma grande desvantagem, na minha visão, comparando com a vantagem de terceirizar, é muito maior a desvantagem de terceirizar. Então vamos analisar uma outra questão muito importante aqui. As previdências dos bancos comuns, não vou generalizar, tá? Mas vou falar aí 97% das previdências dos bancos grandes são ruins. E por que eu falo que é ruim? Normalmente elas estão carregadas de mais taxas, normalmente elas estão carregadas de menores rentabilidades. E aí é isso, assim, quando você compara um investimento com uma boa rentabilidade, um investimento com uma baixa rentabilidade, num prazo longo, que é o objetivo da sua previdência privada, é muito dinheiro que dá de diferença. Então é dinheiro aí de 500 até 1 milhão de diferença, com aportes pequenos aí de 300, 400 reais. Então é uma diferença que, se você entende, você simula, você vê que é absurda. Então, normalmente as previdências, 95% das previdências que eu já peguei para analisar de outras pessoas são ruins, taxas altas, rentabilidade baixa. Então, essa é uma grande desvantagem, por isso que muitas pessoas falam até que previdência privada nem é investimento, porque de tantos produtos ruins, ela caiu nessa questão. Mas existem previdências privadas boas, tá? E a gente vai falar durante essa série sobre algumas questões de boas previdências privadas e como que você acha essas previdências privadas no mercado. Vamos então para a terceira questão, que é as taxas. Vamos falar das taxas, que entra nesse mesmo raciocínio. Os bancos, você tem, numa previdência privada, é normal você ter que pagar um pouco de taxa. Por que é normal? Porque você está, o que é a previdência? Uma terceirização de um serviço. Então não tem nada mais justo do que você pagar alguém para fazer aquilo. É isso que você está fazendo. Só que existem taxas sobre taxas. Então existe taxa de administração, existe taxa de carregamento na entrada, existe taxa de carregamento na saída, e existe diversas taxas aí que o banco utiliza para poder aumentar seu lucro. Então tem que ficar muito atento às taxas, tá? Porque se você começa a pagar uma previdência privada aí, com um pequeno aporte, com uma taxa grande, muitas das vezes as pessoas mal corrigem a inflação. Então você vai tirar uma quantia lá na frente, daqui a 20 anos, que não vai dar nem para pagar um ano aí
da sua aposentadoria ou vai dar para pagar um pouco mais do que isso. Então tem que tomar muito cuidado com as taxas, porque uma taxa de 0,1 em 20 anos dá uma diferença aí de quase 300, 400 mil se você aportar aí uns R$ 500 por mês. Então é muito dinheiro por uma taxa de 0,1 que parece inofensiva. Então tem que tomar muito cuidado com as taxas. Vamos falar agora sobre uma questão que é também esse é um problema muito sério, tá? Que as pessoas previdência privada, a gente já entendeu aqui que previdência privada é um processo de longo prazo. Você não vai fazer uma previdência privada, dificilmente, tá? Pode existir esse caso. Uma pessoa que está aí com 60 anos quer fazer uma previdência privada para 65, ou uma pessoa com 65 fazer uma previdência privada para 70 anos. Beleza, dá para fazer? Dá, mas você não vai ter os melhores benefícios. Então, os melhores benefícios são previdências acima de 10 anos. Então, aí que você vai começar, a partir de 10 anos, você começa a ter acesso a bons produtos, a boas taxas, a boas rentabilidades. E aí tem uma questão, a baixa liquidez. Normalmente, se você quiser resgatar um dinheiro de uma previdência privada por alguma emergência, você precisa pagar uma taxa para isso também. Então, a liquidez é baixa. E aí acontece muitos casos, mas muito mesmo, de pessoas que começam a aportar na Previdência, não têm um controle financeiro e aí precisa de uma urgência, emergência, tirar aquele dinheiro lá. Então por isso que eu falo que antes de você construir sua Previdência, começar a pensar na sua aposentadoria, você tem que pensar numa reserva para você não ter que mexer nela, na sua aposentadoria. Então por isso você precisa criar uma reserva de emergência, não é assunto dessa série, mas eu também já criei uma série sobre reservas de emergência e depois, se você estiver me vendo aí e não tiver essa série, pode me pedir, me cobrar que eu passo para você, tá? Mas isso daqui é muito importante, porque se você acumulou um dinheirinho, 2 anos, 3 anos, aí precisou resgatar, você vai ter que pagar uma taxa e às vezes você vai tirar muito menos até do que você colocou. Então a baixa liquidez é uma grande desvantagem, isso não acontece em outros investimentos. Tem investimentos que rendem até mais que a Previdência, você tem uma liquidez muito maior, ou seja, uma capacidade de tirar aquele dinheiro sem você prejudicar a sua rentabilidade. Outra questão interessante se você tiver paciência e tiver conhecimento de educação financeira, você consegue, na maioria das vezes, uma rentabilidade melhor em outros produtos, de uma forma geral. Porque você consegue fazer a mesma coisa que o cara que está administrando o seu dinheiro e não vai precisar pagar taxa. Então você consegue economizar as taxas que uma previdência tem. Então a educação financeira, entender sobre os investimentos, é isso que a gente vai falar. Você vai sair dessa série sabendo fazer esses investimentos bons. Se você fizer bons investimentos, você vai conseguir manter uma carteirinha que vai te dar uma rentabilidade maior que 95% das previdências. E uma outra questão, vou botar aqui. Sem FGC. O que seria isso? Em muitos investimentos de renda fixa, existe um fundo que foi criado, um órgão específico que foi criado para proteger o dinheiro das pessoas. O que aconteceu no passado que colocou em risco os investimentos das pessoas? Alguns grandes bancos lá no passado, recente até da história do Brasil, aí, na década de 90, grandes bancos quebraram assim, da noite para o dia. E muitas pessoas aí ficaram a ver navios. Foi criado, antes até disso, um fundo que chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que ele te garante
em um determinado valor, até R$250 mil, esse investimento, caso a instituição que você investiu ela falir. Então, por exemplo, você investiu num CDB de um banco, você foi lá na corretora, investiu num CDB de um banco pequeno que vencia daqui a 5 anos, tá? Você colocou R$100 mil, tá? E aí, no 4º ano, o banco quebrou. O banco quebrou, os CDBs normalmente não, todos os CDBs são protegidos pelo FGC. Então você aciona o FGC vai cobrir esses 100 mil. Ele cobre até 250. Se você tiver no mesmo banco mais 250, aí o restante ele não cobre. Então por isso que a gente sempre fala quando vai investir em bancos, nunca investir mais de 250 mil com o mesmo CPF no mesmo banco. Você pode investir com outros CPFs ou em outros bancos pequenos, não tem problema. Mas os fundos, né, e a previdência privada é um fundo, ela não tem essa garantia. Então, se você investiu numa previdência privada de um banco aí pequeno e aquele banco quebrou, você não tem essa garantia do FGC. Então tem esse problema porque é um investimento de longo prazo. Então, no longo prazo, um banco que hoje parece ser extremamente saudável, ele pode quebrar daqui a 15, 20, 30, 40 anos e a sua previdência ir por água abaixo. Então, é uma outra grande vantagem, porque você consegue investimentos bons que é protegido pelo FGC. Beleza? Então, essas são as desvantagens e aí você tem que comparar as vantagens e desvantagens para ver se você prefere fazer uma previdência ou se você prefere uma outra alternativa. Eu vou falar ainda mais sobre previdência para você entender como é que funciona, para ver se, entendendo todas as regrinhas, se isso cabe na sua vida e aí você vai tomar a decisão baseado em conhecimento. E é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Quando você baseia sua decisão em conhecimento, você pode ter certeza que isso vai te deixar com uma tranquilidade, com uma autonomia muito grande. Agora, se você baseia suas decisões em cima de achismo, ou de que alguém comentou de fora, algum parente, algum vizinho, dificilmente, se você fizer várias decisões seguindo esse padrão, você dificilmente vai tomar boas decisões financeiras.